Covid em alta, pelo menos 12 estados e o Distrito Federal adotam novas restrições para frear o avanço da doença. Com números em elevação, o Brasil registra mais de 1.300 óbitos por coronavírus em 24 horas. Em evento no Nordeste, Bolsonaro critica governadores que mandam fechar os estabelecimentos na pandemia. Sem acordo, Câmara desiste de votar PEC da imunidade parlamentar e texto será debatido em comissão. Desemprego no Brasil registra a terceira queda seguida em meio à pandemia. A Anatel define as regras do leilão e antecipa a data de 5G em grandes cidades. Estados Unidos suspendem sigilo sobre a morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi. E a festa do Flamengo após conquistar o Campeonato Brasileiro pela segunda vez consecutiva. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Começamos essa edição com as consequências do aumento sem precedentes do número de casos e de mortes por coronavírus no Brasil. Estados relatam situação crítica em razão da ocupação recorde de leitos de unidades de terapia intensiva. E ao menos 12, o Distrito Federal adotaram ou anunciaram que irão implantar novas restrições para conter a doença. A exemplo desse cenário, o governo de Santa Catarina anunciou lockdown para os próximos finais de semana no estado. A definição foi tomada após reunião entre o governador Carlos Moisés, prefeitos e o grupo gestor. O novo decreto suspende o funcionamento de serviços não essenciais durante todo o fim de semana e vale para os dias 27 e 28 de fevereiro e 6 e 7 de março. A decisão é mais uma medida para reforçar o enfrentamento ao coronavírus em um momento de agravamento da situação sanitária em Santa Catarina. A partir das 23 horas de sexta-feira, dia 26 de fevereiro, até às 6 horas da manhã de segunda-feira, dia 1º de março, e a partir das 23 horas de sexta-feira, dia 5 de março, até às 6 horas da manhã do dia 8 de março, vamos restringir diversas atividades. As novas medidas foram definidas após uma série de reuniões entre Estado e os municípios. As medidas foram debatidas com prefeitos, parlamentares e autoridades em saúde. Este é um momento sem igual na história. Um momento que pede força, sacrifício e, principalmente, a união de todos. Já superamos muitos desafios porque estivemos juntos. Ser catarinense é ser sinônimo de superação. E é por isso que, tenho certeza, juntos vamos vencer mais essa batalha. O governador falou ainda sobre os investimentos na saúde no enfrentamento ao coronavírus. Só nos últimos 30 dias foram pactuados 130 novos leitos de terapia intensiva e 220 leitos clínicos em diferentes regiões. E nessa semana foram anunciados 600 milhões de reais para contratar leitos de UTI na rede privada. Além disso, montamos uma verdadeira operação de guerra para fazer chegar as vacinas em todas as regiões em menos de 24 horas. Aliás, assim que for possível fazer a compra direta das vacinas, nós já estamos prontos para agir. Temos 300 milhões de reais reservados e tratativas com diversos fabricantes, só aguardando uma liberação do Ministério da Saúde. Durante as restrições que valem a partir de agora, a fiscalização será reforçada para garantir o cumprimento do decreto. 500 policiais militares foram destacados para atuar exclusivamente na fiscalização nas próximas semanas. Com o agravamento agora em fevereiro, seguimos agindo. Depois de ouvir prefeitos das maiores cidades, anunciamos ações conjuntas. Além disso, continuamos abrindo leitos de UTI. Em um ano, criamos 920 novos leitos de UTI adulto, um incremento de 160%. Só nos últimos dias, abrimos mais de 160 leitos de UTI. Mas a demanda só cresce. Logo depois de abertos, todos são rapidamente ocupados. O novo quadro que se apresenta é extremamente grave, não só em Santa Catarina, mas praticamente em todos os estados brasileiros. Por isso é fundamental que tomemos medidas ainda mais duras, pois a vida dos catarinenses não tem preço.
Em uma nova reclassificação do plano de flexibilização da quarentena, o governo de São Paulo fez mudanças, que passam a valer a partir de segunda-feira. E das 22 regiões, apenas a de Piracicaba apresentou melhora. 6 regrediram de fase e as restantes permaneceram estáveis. Além da Grande São Paulo, que inclui a capital, as regiões de Campinas, Sorocabas e Registro foram da fase amarela para a laranja, enquanto Marília e Ribeirão Preto saíram da laranja para a vermelha. O que muda? Na fase laranja da quarentena, comércio, shoppings, galerias e serviços têm restrição da quantidade de ocupação, que é até 40%. Salões de beleza e barbearias só podem funcionar por 8 horas diárias e bares e restaurantes devem fechar a partir das 8 horas da noite. Na fase vermelha, nenhum estabelecimento que não for considerado essencial pode abrir. As medidas foram tomadas devido ao recorde de internações em leitos de unidade de terapia intensiva voltados para pacientes com Covid-19. Segundo dados do governo, 6.767 leitos estavam ocupados nesta quarta-feira. O recorde anterior era de julho de 2020, com 6.250. Sobre a vacinação, o governo anunciou hoje que para o grupo prioritário, idosos na faixa etária de 80 a 84 anos, estava inicialmente prevista para segunda-feira, mas foi antecipada para amanhã. Já os idosos com idade entre 77 e 79 anos começam a ser imunizados a partir de quarta-feira da semana que vem. O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, criticou a decisão do governo do estado de São Paulo de rebaixar a região para a fase vermelha do Plano São Paulo e informou que a prefeitura não vai respeitar a decisão. E disse que irá determinar o fechamento das atividades não essenciais apenas aos sábados e domingos. E lembrando que começa daqui a pouco em todo o estado de São Paulo o chamado toque de restrição para tentar restringir a circulação de pessoas no estado entre as 11 horas da noite e 5 da manhã. Essa medida será voltada sobretudo a aglomerações nas ruas, visto que na prática as atividades não essenciais só estão liberadas até as 10 da noite. E o Brasil vai receber amanhã mais um lote de matéria-prima suficiente para a produção de 12 milhões e 200 mil doses da vacina Oxford AstraZeneca. O material já partiu da China e deverá chegar às 8 horas da manhã no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. De lá, o ingrediente farmacêutico ativo, que é mantido a temperatura de 55 graus negativos, irá para a Fundação Oswaldo Cruz, onde o imunizante será fabricado. E agora vamos falar de vacinação no Brasil e conferir o número parcial de imunização contra a Covid-19. Nos primeiros 41 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 26 de fevereiro, o Brasil aplicou 8.307.396 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. Seguimos com o ranking de vacinação no mundo. Já são mais de 220 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas, de acordo com o levantamento feito pela Universidade de Oxford. Até o momento, os Estados Unidos estão em primeiro lugar com mais de 68 milhões de doses. Em seguida, a China, que demora para atualizar os números, mas que registra 40 milhões e meio. Na terceira posição, o Reino Unido, que já tem mais de 19 milhões de doses. Depois vem a Índia, que já supera os 13 milhões. E fechando o ranking dos 5+, o Brasil, que ultrapassou Israel no início da semana. Israel saiu do ranking dos 5+. Agora está na 6ª posição, mas hoje divulgou que já vacinou com pelo menos uma dose de imunizante contra a Covid 50% da população do país. No ranking de proporcionalidade, número de doses versus população, Israel está em primeiro lugar. Depois de 3 dias de discussão, a Câmara dos Deputados suspendeu a votação da PEC da imunidade parlamentar. Após a construção de um acordo entre líderes do plenário da Casa, foi decidido instalar uma comissão especial para votar a PEC.
Após uma longa noite de discussões, o plenário da Câmara dos Deputados retomou a votação da PEC das prerrogativas, ou PEC da imunidade parlamentar, e entrou no terceiro dia de debates acirrados. Mais cedo, o vice-presidente da Casa afirmou que a aprovação da matéria deveria ocorrer nesta sexta-feira para dar espaço a outras pautas. Nós precisamos virar essa página para que na semana que vem a gente possa retomar coisas fundamentais para o país. Vacina, auxílio emergencial, PEC emergencial, início da tramitação da reforma administrativa. Nós não vamos deixar passar dessa semana, porque nós precisamos voltar para as coisas que efetivamente são fundamentais para que o Brasil supere esse momento difícil. Mas os parlamentares estavam longe do consenso. Eu sou escravo da minha bancada. E a minha bancada hoje não tem disposição para votar essa PEC. Nós queremos que essa discussão seja enviada para a comissão especial. Não precisamos voltar para a CCJ, concordamos com a decisão de admissibilidade. Nosso pedido, nossa ponderação de termos mais tempo, mais maturação para entregarmos uma imunidade que não seja confundida com impunidade. Houve muito debate. Os deputados discordaram sobre trechos do texto, sobre votar a PEC neste momento e até sobre a tramitação da matéria, que foi direto ao plenário sem passar em comissões. Depois de muita conversa, a sessão foi suspensa por alguns minutos para tentar construir um acordo. Por fim, o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, anunciou a criação de uma comissão especial para discutir a matéria. Qualquer acordo que se faça no plenário na tarde de hoje, para a presidência da Casa, para a mesa diretora e para funcionários, para a consultoria, para todos os deputados, sabe que impõe risco a matéria num tema extremamente sensível. Fico muito triste e preocupado quando se adjetiva um PEC. E essa não merece ser chamada PEC da imunidade. Deveria ser chamada PEC da democracia. A democracia que impõe limites, a democracia que impõe respeito e que dá regras ao convívio social. Regras que faltam e que faltaram para que o Supremo tivesse uma decisão mais cômoda, inclusive para ele mesmo. E esta Casa, de novo, hoje, não consegue consensuar a alteração de um artigo. Não é de um código, é de um artigo. Sinto com muita tristeza. Não trago essa situação toda para mim, porque essa situação é de todos nós. E eu sempre disse que quando foi feita a reunião, foi feito compromisso pela maioria absoluta dos líderes dessa Casa e um pedido a esta presidência para que pautasse a regulamentação do artigo 53, e eu me sinto tranquilo porque cumpri o meu compromisso, coloquei em discussão. Nós vamos funcionar coletivamente. Coletivamente nós não conseguimos nos entender hoje e não será atropelando o regimento que o faremos. Determino a criação de uma comissão especial, que os líderes façam a indicação dos seus membros até segunda-feira, e essa comissão será instalada com o mesmo rigor e pressão da discussão de que temas importantes nesta Casa mereçam ser tratados, principalmente este, que é das garantias individuais não, coletivas do poder de ter direito à voz e a voto. Segundo o presidente da Câmara, a proposta de emenda à Constituição tem o objetivo de deixar mais claro o artigo 53 da Constituição Federal. A discussão gira em torno das condições em que deputados podem ser presos sem ferir a imunidade parlamentar. Especialistas da área de direito, no entanto, discordam sobre o avanço da legislação com a aprovação da PEC. Essa PEC 3 de 2021, a PEC da imunidade parlamentar, ela constitui uma atuação do parlamento no sentido de demarcar politicamente sua posição em relação aos limites da imunidade dos deputados e senadores por suas opiniões, palavras e votos. Mas ela não inova no que hoje a gente já tem no artigo 53 da Constituição, que diz que os deputados e os senadores são invioláveis pelas suas manifestações no exercício do mandato. Na verdade, o caso do deputado Daniel Silveira, a prisão dele decorreu não de uma indefinição do Instituto da Imunidade, mas decorreu de um entendimento do Supremo, no sentido de que o deputado cometeu crime contra a segurança nacional, crime esse que não é albergado pela imunidade nos termos constitucionais. Então, em termos jurídicos, acredito que a PEC não vai inovar e, no futuro, ela não impediria um entendimento igual ao que o Supremo externou agora quanto ao caso do deputado Daniel Silveira. Uma proposta de emenda à Constituição feita no final de semana, a ser votada logo na semana seguinte, às pressas, de uma forma tão rápida, ela gera
a desconfiança, é uma desconfiança real por parte da população de que o Congresso simplesmente está querendo se blindar diante de outras situações que possam, porventura, vir. E é essa a discussão. É importante que se fale, se falando de imunidade parlamentar, é sim uma atitude que nos parece exagerada por parte do Congresso Nacional, é um debate importante, mas é um debate que merece uma reflexão serena, mais vagarosa. Para se alterar a Constituição, não se altera, a meu ver, em uma sentada, em menos de uma semana, sem uma profunda reflexão sobre o assunto. E veja a seguir, a Anatel define as regras do leilão da tecnologia 5G. E o desemprego no Brasil registra mais uma queda. No Acre, ao menos 10 municípios entraram em estado de calamidade por causa das fortes chuvas que ocasionaram muitas enchentes. Segundo as autoridades, mais de 130 mil pessoas foram afetadas até agora. Desde a última semana, o Acre tem sofrido com as cheias dos rios e alagamentos, o que agravou os cenários das epidemias de dengue e Covid-19. Mais de 130 mil pessoas na região foram afetadas até agora. Nesta semana, o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em 10 cidades do Acre e disponibilizou 450 milhões de reais para o Ministério do Desenvolvimento Regional apoiar estados e municípios no enfrentamento aos desastres naturais que vêm ocorrendo no país. Segundo o chefe da pasta, Rogério Marinho, o Acre tem prioridade nos recursos. Além disso, o governo federal vai liberar o saque de recursos do FGTS para as famílias das 10 cidades que tiveram a situação de calamidade reconhecida. Já o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou que o banco fará uma pausa na cobrança do pagamento de diversas linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas que foram impactadas pelas enchentes nesses municípios. A Polícia Federal informou hoje pela manhã que a perícia sobre o que causou a liquefação e, consequentemente, o rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais, foi concluída. A conclusão foi de que houve uma perfuração feita pela mineradora na parte superior até o topo da represa, onde os rejeitos ficavam armazenados. Uma área considerada sensível e que acabou ajudando no gatilho da liquefação. De acordo com o documento, funcionários da Vale iniciaram uma escavação na vertical da represa para avaliar o solo da mina em 20 de janeiro de 2019. O desastre, que resultou na morte de 270 pessoas, aconteceu 5 dias depois. 11 pessoas continuam desaparecidas. E em nota, a Vale informou que irá avaliar o teor do laudo e manifestações futuras serão feitas pelo advogado da empresa. O desemprego no Brasil teve a terceira queda seguida e ficou em 13,9% no trimestre encerrado em dezembro, de acordo com o IBGE. 13.900.000 brasileiros ainda estão desempregados. A taxa média de desemprego no ano de 2020 foi de 13,5%, a maior da série iniciada em 2012. Em 2019, ela ficou em 11,9%. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Na pesquisa anterior, referente ao trimestre encerrado em novembro, a taxa de desemprego estava em 14,1% e o número de trabalhadores com carteira assinada teve redução recorde. Foram menos de 2,6 milhões, ficando em 30,6 milhões, o menor contingente desde 2012. Já o número de trabalhadores domésticos encolheu 19,2%, também a maior retração já registrada. Analistas têm destacado que uma retomada no mercado de trabalho depende do controle da pandemia e de uma vacinação em massa da população. A dívida pública no Brasil atingiu o valor mais alto da história. São 6 trilhões 670 bilhões de reais para pagar.
Segundo o Banco Central, isso significa quase 90% do tamanho da economia. E a conta aumentou mais um pouco por causa do aumento do dólar em relação ao real e porque o governo faz igual o cidadão comum, que refinancia os atrasados e paga juros sobre juros. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no Ceará, onde assinou contratos para a retomada de obras. Em seu discurso, criticou a ação de alguns governadores que mandam fechar os estabelecimentos nesta época de pandemia. Algumas obras estão paradas há cerca de 10 anos. Além de pontes e viadutos, o presidente autorizou a duplicação de rodovias, num pacote de 88 milhões de reais. Em Tinguá, onde foi liberado o maior volume de recursos para obras, o presidente criticou os governantes que, durante esta época de pandemia, estão limitando as atividades da economia. Esses que fecham tudo e destroem empregos estão na contramão daquilo que seu povo quer. Não me critiquem, vá para o meio do povo, mesmo depois das eleições. Porque durante as eleições é muito fácil. Eu quero ver é depois. O brasileiro deverá ter acesso à tecnologia 5G da internet a partir de julho do ano que vem. A Anatel aprovou o edital do leilão previsto para o primeiro semestre deste ano. O processo ainda precisa ser aprovado pelo TCU, o Tribunal de Contas da União. A velocidade da tecnologia da quinta geração da internet é cerca de 20 vezes mais rápida da que o brasileiro tem à disposição atualmente, que é a do 4G. Depois de dizer que durante a viagem que fez a vários países para conhecer melhor a internet de altíssima velocidade, onde encontrou até o 6G, já em funcionamento na Finlândia, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, desmentiu algumas notícias de que o Brasil estaria negociando com empresas. O governo federal ele não trata com nenhuma empresa, com nenhum país, sobre a participação do leilão. Então eu queria deixar isso bem claro, não quis responder até porque eu achei tão absurdo. O ministro disse ainda que o 4G é feito para as pessoas e o 5G é mais para as empresas e indústrias, que darão um salto de qualidade. Você vai conseguir eliminar desperdício, você vai conseguir fazer com que a sua empresa consiga, desde a sua produção até o ponto de venda, um exemplo falando sobre conectividade rural, você vai conectar praticamente toda a sua cadeia produtiva, toda a supply chain. Então vai ser uma mudança muito significativa. E sem falar na transformação digital da economia, que serão mais de trilhões de reais que nós teremos nos próximos anos por causa do 5G. Poucos dias após a segunda fase de aplicação do Enem, o presidente Jair Bolsonaro exonerou o presidente do INEP, Alexandre Lopes. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. A exoneração de Alexandre Lopes da presidência do INEP foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Ele ocupava o cargo desde março de 2019. Esta semana, em reunião com o Conselho Nacional de Educação, havia apresentado um cronograma de trabalho do INEP para 2021 e ontem propôs alterações no Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Alexandre Lopes também esteve à frente da aplicação do Enem, que mesmo durante a pandemia foi presencial. Houve registro de aglomerações e filas, além de abstenção recorde de até 72%. O governo federal ainda não divulgou um novo nome para ocupar o cargo. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E veja a seguir atualizações sobre as medidas restritivas pelo Brasil. E ainda, Estados Unidos suspendem sigilo sobre a morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi. Voltamos a falar das medidas de restrição que vêm sendo tomadas no país. Hoje, no início da noite, o governo do Distrito Federal publicou um decreto com as novas regras para o comércio e serviços na capital, que entram em vigor a partir da meia-noite de domingo. De acordo com a publicação, todas as atividades e estabelecimentos comerciais e industriais devem fechar,
exceto serviços essenciais. Instituições de ensino, shoppings, bares e restaurantes estão entre os estabelecimentos que não poderão funcionar. Estão liberados supermercados, postos de combustíveis, farmácias, clínicas e igrejas. A venda de bebidas alcoólicas fica proibida depois das 8 horas da noite em qualquer estabelecimento comercial e ficam autorizadas as operações de delivery e drive-thru. Ficam suspensos todos os eventos esportivos de qualquer modalidade. Segundo o governo do Distrito Federal, as medidas valem por tempo indeterminado e poderão ser reavaliadas a qualquer momento. Segundo o governo, as pessoas de estabelecimentos que desobedecerem às regras poderão sofrer sanções, como multa, suspensão do alvará e até interdição do local. A rainha Elizabeth II encorajou os britânicos a se vacinarem contra a Covid-19. Ela disse que a injeção não doeu nada e que é preciso pensar nos outros. A monarca de 94 anos disse que se sentiu protegida depois de ser vacinada em janeiro, assim como seu marido, o príncipe Philip, de 99 anos. Elizabeth II destacou que a injeção não doeu nada e que é preciso pensar nos outros. A rainha fez estas declarações durante uma videochamada com autoridades de saúde responsáveis pela campanha de vacinação nas 4 nações que constituem o Reino Unido: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Mais de 18 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Reino Unido, onde a campanha de vacinação começou em dezembro. A intenção do governo é que todos os adultos recebam pelo menos uma dose da vacina até o final de julho. A taxa de aceitação da vacinação é muito alta no país, em torno de 90%, mas algumas minorias estão relutantes em se vacinar. Por isso, a rainha e várias personalidades têm incentivado a imunização. O filho mais velho de Elizabeth II, o príncipe Charles, que teve Covid no ano passado, foi vacinado, assim como sua esposa Camila. O príncipe William, neto da rainha, declarou que está na fila para receber a vacina para mostrar que é segura, mas vai esperar sua vez. Depois de vacinar as pessoas consideradas prioritárias, a campanha vai avançar no Reino Unido com base na idade e não na profissão. Uma única dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer e da BioNTech reduz o número de infecções assintomáticas e poderia diminuir consideravelmente o risco de transmissão do vírus. Foi isso que apontaram os estudos de um estudo britânico publicado hoje. Pesquisadores analisaram milhares de exames de Covid-19 realizados como parte de um monitoramento hospitalar de profissionais de saúde de Cambridge, no leste da Inglaterra. Começou hoje a vacinação contra a Covid-19 na Coreia do Sul e Hong Kong. A meta é vacinar todos os adultos, 70% da população, até o final do ano. Hong Kong e Coreia do Sul deram início às campanhas de vacinação contra a Covid-19. A Coreia do Sul pretende vacinar nos próximos 7 meses 70% de sua população. Antes eu me preocupava e tinha medo do coronavírus, mas depois de ser vacinada, tenho esperança de um futuro melhor. Mas mesmo com a vacina, precisamos usar máscaras e seguir as regras de saúde. Já Hong Kong espera que todos os adultos estejam vacinados até o final do ano. Espero que todos considerem seriamente ser vacinados, porque isso pode ajudar a criar uma imunidade de rebanho. Coreia do Sul e Hong Kong estiveram entre os primeiros a registrar casos de coronavírus após a detecção da Covid no final de 2019 na região central da China. Mas ambos conseguiram controlar a propagação da doença com medidas rígidas de quarentena para os viajantes vindos do exterior, o respeito às medidas de distanciamento social e uma estratégia muito eficaz de testes para a detecção do vírus. O Comitê Consultivo da Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, recomendou hoje a aprovação do uso emergencial da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica Janssen, do grupo Johnson & Johnson. Essa será a terceira vacina liberada para uso nos Estados Unidos, que já contam com doses da Pfizer e da Moderna.
E o país norte-americano suspendeu o sigilo de um relatório de inteligência sobre a morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi. O documento, considerado explosivo, revela que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, autorizou capturar ou matar Khashoggi. Em um informe de 2 anos atrás, a inteligência americana concluiu que o príncipe aprovou uma operação em Istambul, na Turquia, para capturar ou matar o jornalista. O príncipe saudita via Khashoggi como uma ameaça para o reino, segundo a inteligência americana. O relatório foi escrito logo depois que o jornalista foi assassinado em outubro de 2018 no consulado de seu país em Istambul, mas o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não quis publicá-lo. Depois da divulgação do documento nesta sexta-feira, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, afirmou que o governo dos Estados Unidos vai proibir a entrada de quem ameaçar dissidentes em seus países de origem e anunciou sanções contra 76 sauditas vinculados ao assassinato do jornalista. E veja a seguir os ensinamentos bíblicos da live do missionário R.R. Soares. E veja também a festa do Flamengo após conquistar o Campeonato Brasileiro pela 2ª vez consecutiva. Na noite de ontem, mesmo derrotado pelo São Paulo por 2-1, só a vitória do Internacional sobre o Corinthians tiraria o título do Flamengo. Mas como deu empate, o rubro-negro conquistou pela 2ª vez consecutiva o Brasileirão e, claro, só a alegria dos torcedores flamenguistas. No Rio de Janeiro, cariocas se reuniram em bares e comemoraram muito o título que já era esperado e veio mesmo após a derrota para o São Paulo. O ponto baixo foram as aglomerações e a falta de respeito às regras de saúde. De acordo com o consórcio da imprensa, a quinta-feira foi o dia em que mais brasileiros morreram vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia. Mas a crise sanitária nem parecia existir para os torcedores, felizes com mais uma vitória do rubro-negro. A gente tem que celebrar sempre. E é no coração. O coração do carioca é flamenguista. Até quem não é flamenguista, vira flamenguista nessa hora. Agora é só alegria. O resto do ano aí é nosso. Isso aí, campeão total de tudo. Os cariocas chegaram à liderança com 71 pontos na 38ª rodada do campeonato após derrotar o Internacional no domingo passado. Ambos se classificaram com antecedência para a Libertadores 2021. O Brasileirão 2020 foi marcado pela pandemia de coronavírus, que já deixou mais de 250 mil mortos no Brasil. A pandemia obrigou a disputa a começar em agosto, 4 meses depois do previsto e sem torcida nas arquibancadas. O Zoológico de Berlim, na Alemanha, deu as boas-vindas a um novo hóspede, um bebê gorila. Foi o primeiro nascimento da espécie no zoológico em 16 anos. Agora, o San Diego Zoo Safari Park tem um novo morador. De acordo com o zoológico, o recém-nascido ainda não recebeu um nome porque seu gênero não foi determinado. Isso porque a mamãe tem sido muito protetora e os veterinários não conseguem chegar perto para saber o sexo. Por ter nascido nesta época de pandemia, não só os veterinários, como também os tratadores, não vão se aproximar do pequeno primata por enquanto. Em janeiro, 8 gorilas teriam contraído Covid-19 de um tratador humano, depois que um dos animais testou positivo, marcando a primeira transmissão conhecida do vírus para macacos. As casas internas do Zoológico de Berlim estão atualmente fechadas para visitantes devido às restrições do coronavírus. E o ambiente atual, mais silencioso, é exatamente o que o pequeno gorila precisa, de acordo com seus tratadores, que elogiaram ambos os pais de primeira viagem, a Bibi, de 24 anos, e Sengo, de 16. Chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares, hoje com o pastor Tiago Pérez. A palavra está no livro de Jeremias, capítulo 1, dos versículos 4 ao 8. Acompanhe a leitura dos versículos. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei,
e às nações te dei por profeta. Versículo 6, então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Versículo 7 diz, mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que eu disser, e tudo quanto te mandar, dirás. Versículo 8 diz, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E agora o ensinamento da palavra. Quando Deus fala aqui para ele, antes que formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísse da tua madre, eu te santifiquei. Logo em seguida, Jeremias chega para Deus e fala o seguinte, Deus, eu não sei falar, eu sou uma criança. Mas algo muito importante a gente pode retirar daqui hoje, que Deus ele não está à procura da pessoa que tem a maior idade, a menor idade, ou que tem uma idade especial. Não, aquela idade, eu só vou abençoar o Tiago, ou o João, ou a Júlia, se ela tiver 12 anos. Não, não é isso. Deus ele não está à procura da pessoa que tem uma dor muito forte, ou que a pessoa que ela é rica ou ela é pobre, não. Aqui ele está mostrando para a gente o seguinte, quando Jeremias diz, versículo 6, Senhor Jeová, eis que não sei falar e sou uma criança. Versículo 7 diz, mas o Senhor me diz, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que te mandar, dirás. O pastor Tiago Pérez deixou esta mensagem na live de hoje. Eu quero dizer para você o seguinte, Deus ele acredita muito em você. Deus ele tem um propósito muito grande na sua vida. Jeremias falou isso aqui, mas nem isso impediu os planos de Deus na vida dele. Eu tenho observado pessoas que têm acompanhado não só as lives do missionário, as redes sociais, mas quando chegam na igreja, elas chegam com aquela expectativa, eu vou ser curado, eu vou ser abençoado. Passa 2 minutos, 3 minutinhos, a dor não saiu, a pessoa ela entra no desânimo. Ela entra no momento que ela fala assim, eu estou vendo que Deus não quer me abençoar, eu estou vendo que Deus não quer mudar a minha vida, não quer mudar a minha história, mas eu quero dizer para você que está me acompanhando nesta tarde, hoje é o dia da sua vitória. Se você disser, eu costumo dizer isso, uma frase que eu ouvi uma vez, pensar grande, pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Você vai continuar pensando, então por que você não pensa grande? Hoje é dia de você receber e tomar posse da bênção. Jeremias falou aqui o quê? Senhor, eu sou uma criança. Deus falou para ele, não digas que você é uma criança. Você está preparado. É a mesma coisa que eu estou dizendo para você hoje. Você está preparado para receber o milagre. Você está preparado para tomar a posse da bênção. Você está preparado hoje para dizer aquilo que eu falei no início. Quando foi a última vez que você disse e tomou posse mesmo e ficou firme nessa palavra? Eu vou conseguir. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você e até segunda. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.